Graça e paz da parte de nosso Deus Pai e do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você para meditar comigo sobre o tema O culto que agrada a Deus. E para isso nós vamos ler Romanos 12, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, que nos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim como Cristo entregou o seu corpo na cruz por nós pecadores, agora somos chamados a entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós vivemos numa época onde o corpo tem sido objeto de culto. Vivemos num tempo que podemos chamar o tempo da idolatria do corpo. Milhões são gastos com cirurgias plásticas, medicamentos, cosméticos, academias e tudo isso numa busca desesperada do corpo perfeito. É claro que a Bíblia não nos condena quando cuidamos do nosso corpo, cuidamos da nossa saúde. E é claro, devemos assim fazer, devemos praticar exercício físico, ter uma boa alimentação. Contudo, a Bíblia condena todo e qualquer tipo de idolatria. A Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. E onde está isso, pastor? Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 9. Também na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 5. E também em Apocalipse 22, 15. E devemos lembrar que o corpo não nos pertence. Antes, nós éramos escravos do pecado e oferecíamos os membros do nosso corpo para o pecado. Mas agora nós fomos comprados por um alto preço. E, portanto, o nosso corpo, a nossa vida pertence a Deus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 19 ao 20, Paulo diz: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo agora é templo do Espírito de Deus e pertence a Deus. Por isso, ao invés de cultuar o corpo ou oferecer o corpo ao pecado, devemos oferecer nosso corpo a Deus. Na antiga aliança, eram necessários os sacrifícios de animais como oferta pelo pecado. A partir da nova aliança em Cristo, essa prática foi abolida, pois Cristo se ofereceu de uma vez por todas. E nós agora somos chamados para que também, de uma vez por todas, possamos oferecer o nosso corpo, oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nosso corpo, portanto, torna-se um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus quando o usamos para a glória de Deus. Nossos olhos, nossa língua, nossas mãos, nossos pés, todo o nosso ser deve ser usado para a glória de Deus. A nossa vida deve ser um culto agradável a Deus. Paulo usa a expressão culto racional, exatamente porque o culto a Deus, o culto que Deus quer de nós, não se limita a um cerimonialismo ou uma liturgia, um momento delimitado onde nos reunimos, mas o nosso corpo, a nossa vida, todo o nosso ser deve ser um culto agradável a Deus. E no verso 2, Paulo continua dizendo: E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que a minha vida seja um culto que agrada a Deus, eu não posso me conformar com este mundo.
Os padrões deste mundo nunca foram e nunca serão os padrões para a vida de um cristão. Nós temos a Bíblia como regra de fé e prática para a nossa vida. A nossa moral é a que a Bíblia nos apresenta. A nossa ética é a que a Bíblia nos apresenta. Cristo é para nós um modelo perfeito, um modelo a ser seguido por nós. Os valores bíblicos são valores absolutos, não podem ser relativizados. A Bíblia fala como, por exemplo, eu devo usar o meu corpo. A Bíblia fala como deve ser, por exemplo, a postura de um marido com sua esposa. A Bíblia fala como deve ser a postura da sua esposa para com seu marido. A Bíblia fala como deve ser a postura dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos. A Bíblia fala como deve ser a postura de um patrão cristão com seus empregados e do empregado com o seu patrão. A Bíblia fala como eu devo lidar com o dinheiro. A Bíblia fala sobre o sexo, quando o sexo é algo agradável a Deus e quando se torna pecado. A Bíblia fala sobre a família. A Bíblia define o que é família. Então, meus irmãos, para que a minha vida seja um culto agradável a Deus, eu não posso relativizar o padrão estabelecido pela palavra de Deus. Em outras palavras, eu não posso me conformar com este mundo. Ao contrário, Paulo diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos, essa palavra que Paulo usa no grego é a palavra metamorfose, que é a mudança que acontece de dentro para fora. A mudança que a palavra de Deus gera em nós. O que Paulo está dizendo aqui é que nós não podemos permitir que o mundo controle os nossos pensamentos. Ao contrário, a palavra de Deus é que deve renovar o nosso entendimento. E essa renovação é mais do que uma renovação intelectual, ela tem um caráter espiritual. É o próprio Espírito de Deus que, por meio da palavra, do ensino da palavra de Deus, nos leva a viver de forma agradável a Deus. E assim, experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que a sua vida seja assim. Que a sua vida seja um culto racional, um culto agradável a Deus. Que Deus te abençoe com essa palavra. Amém.